Então, dando sequência aqui a um bate-papo que eu tenho realizado através do Facebook e do YouTube, sobre a política, sobre as eleições municipais que ocorreram no dia 15 de novembro, eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Capitão César, né, como é conhecido pela maioria da população de Lafayette, e que foi nessas eleições o porta-voz da Rede Sustentabilidade e que teve o prazer de apresentar a candidatura do Kleber, e que nós denominamos Kleber da Caixa. Então é importante que essa avaliação seja feita ao público, porque quando as eleições terminam, as pessoas não comentam mais, e eu queria então nesse bate-papo poder passar para as pessoas que estão nos assistindo e que acompanham as eleições alguns fatos interessantes. O primeiro fato interessante que eu considero, César, é que nós tivemos assim muitos partidos participando, tivemos muitos candidatos a vereadores e um número expressivo e inédito em Lafayette de 8 candidatos a prefeitos. E cada um partido. Eu diria o seguinte, eu cheguei a brincar dizendo que nós estamos vivendo a candidatura avulsa, quer dizer, qualquer pessoa pode candidatar independentemente do partido. Como é que foi a sua experiência nessas eleições? Bom, é interessante a gente falando sobre a visão de um lado mais à esquerda dessa situação de candidatura avulsa e a situação de o que é um partido. Quando a gente fala de partido, a gente fala numa estrutura que vai querer dar a você uma entidade, uma associação, no caso da Rede de Sustentabilidade, uma associação política, que vai dar àquelas pessoas que interessam participar do mundo político uma estrutura para poder disputar um pleito, seja como vereador, seja como prefeito, deputado ou qualquer outro cargo. No caso... Mas você não acha que o partido, o pessoal hoje... não, o partido não vale nada, para que partido? A gente percebe isso sim, mas se você não tiver exatamente essa entidade, essa associação que possa lhe dar a estrutura, a coisa fica um pouco perdida, como ficou nas eleições agora de 2020, eu acredito que não só em Conselho Lafayette. Em Belo Horizonte nós tivemos 15 candidatos a prefeito. Mas não confunde a cabeça do eleitor? Você ter 15 candidatos, apresentar as propostas, exatamente. Dá para fazer a diferença de um partido para outro? Em cidades grandes como Belo Horizonte, dá para, ao final, fazer uma peneirada, se for o caso, não foi o caso de Belo Horizonte, mas cidades grandes... Tem segundo turno? Tem o segundo turno. Em cidades onde tem um número menor de eleitores, menos de 200 mil, que não há segundo turno, fica uma coisa sem sentido. A gente não sabe se é esquerda, se é direita, qual que é o pensamento. Qual que é a ideologia, qual o programa? As pessoas hoje não nem preocupam mais muito tanto com essa questão. Elas se preocupam mais com a questão a preocupação daquele candidato com o social. Nós tivemos uma candidatura que tinha como a base, mais comunidade, era coligação, mais comunidades, e como tema, eu vou cuidar de você, nós vamos cuidar de você. Então, você acha que a população não entendeu essa eu acho que nós não tivemos muita oportunidade de levar isso à população. Nós tivemos apenas um debate, nós tivemos algumas entrevistas na rádio e outra coisa, o próprio debate só foi transmitido pela rádio por 10 minutos. O restante do debate foi todo transmitido através do YouTube, Facebook. Eu não sabia disso. Quer dizer que o debate não foi todo ao vivo? Na rádio? Ele foi todo ao vivo. Mas a rádio transmitiu apenas os primeiros 10 minutos do debate. Exatamente. Então isso aconteceu dessa vez. Quer dizer que então, te cortando um pouquinho mais, quer dizer que não teve um debate completo em rádio nenhuma? Em rádio nenhuma. Lamentável. E como nós verificamos... Então a imprensa deixou a desejar nesse ponto, né? É outra questão que a gente tem que discutir. Talvez não hoje. Hoje a gente conversa apenas sobre a questão das candidaturas avulsas, A gente percebeu muita gente, no início da construção do processo eleitoral, sair na procura de uma legenda para construir, para colocar dentro de um grupo, para colocar um grupo dentro dessa legenda e disputar uma eleição. Não entendi. Estou confuso. Nós percebemos alguns grupos, algumas pessoas, algumas lideranças políticas que tinham interesse em ser candidatos a vereador, a procura
de uma legenda. Teve uma história da Carla Sassi com essa história? Dela ser candidata em alguma legenda? Não sei. Carla Sassi eu não sei. Eu sei de outros grupos que não vem o caso aqui explicar, mas são o que nós chamamos de partidos de aluguel. Eu pego o partido, coloco um grupo lá, no caso dessa vez 20 candidatos, candidato ali os 20 vereadores e depois larga para lá o partido e a gente começa a vida nova. Na próxima eleição já vou para outro partido, né? Se nós não conseguimos aquilo, ele paga por aquilo. Nossa, terrível, né? É terrível. É o que não acontece. É o sistema eleitoral fazendo isso. Exatamente. Com aqueles grupos que valorizam o partido, isso não acontece. Essas candidaturas foram literalmente avulsas. Mesmo que tenham agregado algum grupo político ou algum candidato que tenha um pensamento mais forte, mas foram... Então, por exemplo, a candidatura do Zezé do Salão e do Thalisson, por exemplo, não tiveram grupo nenhum, eles vieram, lançaram e pronto. Eles fizeram um balão de ensaio, no caso, na verdade, os dois, né? Foi um balão de ensaio. A rede também, ela começou, ela foi estruturada, ela foi colocada em Lafayette a partir de abril desse ano. Então, um prazo muito curto para poder você estruturar um grupo e querer disputar efetivamente uma eleição, principalmente majoritária. É o que nós percebemos, por exemplo, outros grupos que já estavam há mais tempo. Quanto mais tempo foi trabalhada a candidatura daquela pessoa que quis ser candidato, melhor foi o resultado nas urnas. Por exemplo, então, para não perder essa ideia, por que não teve a união lá do Zezé do Salão com a Neuza, do Thalisson com a Rede, com o Kleber, do Álvaro com a Neuza, ou do Kleber com o Aloísio? Por que não foi possível unir 2, 3 grupos? Bom, porque não foi cada um que tinha o seu interesse específico em ser candidato, efetivamente. Mas conversas, discussões houveram desde início de abril. Nós estávamos conversamos com o Thalisson, talvez o primeiro grupo que conversou com o Thalisson foi a Rede, e lá em Belo Horizonte, inclusive. Conversamos com o Aloísio, conversamos com o Zezé do Salão, conversamos aqui mesmo, né, onde nós estamos, com o grupo da Neuza, só que não foi possível, não conseguiu formar um elo entre esses grupos que pudesse realmente unir para fazer uma disputa mais forte. Até mesmo o Divino, nós tivemos com ele aqui, conversando também sobre a possibilidade de uma aliança, né? Mas aí quando as pessoas colocam, como a gente chama assim, lá na roça, e você fica mais à vontade porque você não era candidato, né? Não era para poder fazer. E para fazer essa articulação, poder conversar. Você estava apenas coordenando, né, o processo dentro da rede, né? É interessante que quando você não é candidato, você tem mais legitimidade para fazer essas discussões. Quando o próprio candidato passa a discutir, ele começa a definir as pessoas começam a ver naquele candidato um interesse pessoal. Apesar de ter discutido, não sendo candidato discutido, quem discutiu foi o partido, aí a importância do partido não ser candidatura avulsa. O partido, por exemplo, o candidato ele não pode ser ele é a peça principal, sim, né, para o majoritário, mas ele não pode ser aquele que detém todos os poderes, o dono do partido, como nós vimos em alguns casos. Dono do partido. Eu sou e acabou. Né? No nosso caso, o Kleber abriria mão, até mesmo na condição que ele não seria o vice, poderia ser até eu mesmo o vice, tá certo? Em uma outra composição. Então, houve essas discussões todas durante o processo, que veio de abril, na verdade de março. Mas se nós estávamos passando uma eleição onde se disputava a reeleição do prefeito, não seria interessante que os candidatos que automaticamente seriam de oposição, já que são candidatos, e nós estamos vivendo a reeleição e não tem segundo turno, que é importante citar a diferença para as pessoas, aonde uma cidade que tem segundo turno, você pode fazer uma coligação depois. Sim. E os candidatos não perceberam isso, que isso ia fragilizar todo mundo, inclusive refletiu no resultado? Essa questão a primeira questão de não existir o segundo turno, eu acho que até mesmo em cidades como Lafayette, Barbacena, deveria haver o segundo turno. Nós não vamos ter por exemplo, temos em Barbacena um prefeito que, num colégio eleitoral de quase 100 mil, 98 mil eleitores, foi eleito com um pouco mais de 12 mil votos.
Ou seja, 12% da população votou nele. Nossa, Se tivesse um segundo turno, aí a administração dele teria mais legitimidade. No segundo turno, chama a responsabilidade para um daqueles dois que tiveram um melhor andamento no primeiro estágio da campanha, que seria o primeiro turno. Então, eu acredito que toda cidade com mais de 100 mil habitantes, nem eleitores, habitantes mesmo, haveria uma importância de ter um segundo turno. Bom, agora quanto à questão dessas candidaturas todas que houveram, fragilizou a oposição. Mas em Lafayette nós tínhamos assim uma máxima que não se reelege o prefeito, né? Essa ideia estava incutida na cabeça de todos aqueles que estavam se candidatando, só que a comunidade, é um outro fenômeno que nós percebemos diferente nesse processo. Não é porque o prefeito fez uma boa administração que ele foi reeleito. Ele foi reeleito pelo receio de mudança da população. E nós percebemos isso em grande parte das cidades. Principalmente naquelas cidades onde a segurança sanitária é mais fragilizada. A pandemia ajudou quem estava no governo, no poder. Naquelas cidades onde a segurança sanitária... Em outras palavras, a pandemia foi um grande cabo eleitoral. Nessa cidade, porque aí a gente percebe, em cidades onde a pandemia não foi tão efetiva, manteve-se a mesma situação, o mesmo status quo anterior, ou seja, não reeleger. Nós vemos isso em Caranaíba, vemos isso em Queluzito, vimos isso em diversas outras cidades, porque lá a pandemia não foi tão agressiva como aqui na nossa cidade. Aqui tinha uma importância maior, cidade maior, mais de 120 mil habitantes. E com isso o ser humano é normal, ele não se propõe a mudança. A própria campanha ficou prejudicada, né? Sim. Como é que você vai fazer corpo a corpo, fazer comícios, fazer carreatas, né? Tudo isso. E o próprio Kleber, é uma pessoa fantástica, um cara que eu, na minha forma de ver, seria o melhor nome para prefeito em Lafayette, que teria condições de fazer a melhor administração da nossa cidade, principalmente agora, a partir de janeiro, nessa crise. O fenômeno de Barbacena que você falou, aconteceu aqui também, só que lá, aqui foi 27 mil, mas nós temos 60 mil pessoas que não votaram. Não votaram no prefeito. Né? Mas voltando à questão do Kleber, que seria a melhor opção para Lafayette, ele não teve tempo de mostrar, ele não teve como se mostrar para a sociedade, para que ela reconhecesse isso. Nós que somos amigos dele, convivemos com ele, sabemos disso. Mas a comunidade, a sociedade como um todo, não teve a oportunidade de conhecer melhor por razão da pandemia. No caso de Barbacena e Lafayette, essa questão da votação, você vê, mesmo em Lafayette, você vai assumir uma cidade com quase 60% da população não querendo votar naquele prefeito. 60 mil em 97 mil eleitores que tem em Lafayette. O que significa? A questão da representatividade aí fica prejudicada, né? Fica prejudicada. Na verdade, 70 mil, né? Então você já entra... Aí aparece o fenômeno da rejeição, que é tão falado nas pesquisas. É o que é um prefeito eleito com 70% de rejeição. E aí acontece... Coisa muito estranha, esquisita. Se não fosse a pandemia, certamente o nosso prefeito não teria sido reeleito. Porque a administração dele foi caótica, né? Na verdade, não é nem na minha forma de ver. É o que a gente percebia no dia a dia da comunidade. As pessoas achavam muito difícil se reeleger porque havia uma rejeição muito grande, que são esses 70% que não o queria. Mas os 70% também não se identificou com nenhum dos outros 7 candidatos. Também tem que ser dito isso. Exatamente. Né? Ou seja, talvez para o eleitor ainda era melhor o atual prefeito ser reeleito. Para aqueles 27 mil eleitores. Bom, gente, esse bate-papo é mais uma provocação de temas, né? Você viu que o César que abordou, e eu também abordei, inúmeros assuntos que levaríamos aqui horas para a gente poder voltar a discutir. E nós vamos fazer isso. Então, por hoje, a gente está trazendo aqui temas importantes que são materiais de análise para você analisar melhor o que aconteceu nas eleições municipais. Eu acho que nós temos assuntos aqui da candidatura avulsa, da representatividade, dos inúmeros, muitos partidos políticos, muitos candidatos que se candidataram. Você falou até na questão da legenda do partido de aluguel, né? Então olha quantos temas importantes que
que deveriam ser debatidos exaustivamente, e essa é a nossa intenção de produzir esses vídeos, produzir esse material. Eu acho que é essa a ideia de nós estarmos aqui, discutir esses assuntos tão relevantes. Não, mas sem dúvida, a gente precisa fazer política não só no ano eleitoral. A política agora, todo mundo entra em letargia, todo mundo vai para o seu canto, cada um para o seu lado. Quando chegar 2022, nós vamos sair da toca de novo. Não, a política tem que ser construída ao longo do tempo. Talvez por isso alguns grupos conseguiram mais sucesso do que outros, porque tiveram mais tempo para isso, principalmente o prefeito, que teve 4 anos de campanha e um ano inteiro. E como é que você explica a renovação da Câmara Municipal também? Tem a ver com isso que nós estamos falando? Aliás, antes de começar a lançar a candidatura, a gente estava fazendo conta de que ia ser eleito um vereador por cada partido. No atual processo a gente percebeu isso, só que construíram alguns grupos fortes, muito fortes até por sinal, né? Como foi o caso do PV e do DEM, né? Mais o PV. Porque o que acontece? Hoje há a possibilidade, e outra coisa, o que enfraqueceu os demais grupos. Se você tem um grupo que se uniu muito forte, e você não tem outros grupos tão fortes quanto... Você acha que faltou experiência para o PSDB de ter colocado a doutora Selma sozinha, praticamente, com mais 2 candidatos? Mais 3, né? 3? Não sei, um partido tão experiente, com pessoas tão... Talvez assim, uma autoconfiança muito grande da liderança do PSDB, não sei, talvez. Entendi. É difícil de avaliar pelo fato Mas toda eleição tem isso. Não ter participado do processo. Toda eleição tem isso. Um ou dois candidatos que têm uma votação boa e não se elegem. Na última foi o Arlindo, né? Teve o Arlindo, teve o Major Marco Antônio também, que teve uma votação. Derli uma vez não foi eleito por causa disso. Derli, João Pires, doutor João Pires. Tivemos também até o Benedito Laporte, o saudoso Faria, o Vanderlei Faria. Então, hoje aconteceram, isso acontece. Não tem como. Mas esse ano não teve a eleição, não teve coligação nas eleições proporcionais. Não teve coligação entre partidos. Mas a proporcionalidade continuou dentro de cada partido, né? Onde o conjunto dos candidatos, a vereador, no caso, é que vai eleger 1, 2 ou 3. Gente, valeu, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E a gente vai voltar a trazer o César aqui, como vocês estão percebendo, como ele conhece essa questão da estrutura partidária, com a experiência que ele já adquiriu nas eleições, inclusive quando eu fui candidato a prefeito, ele coordenou a minha campanha também, e agora ele está aí como porta-voz da Rede Sustentabilidade, e a gente vai estar conversando, porque 2022 passa rápido, e rapidinho nós vamos ter eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Está demorando. Isso aí, um abraço para vocês.